Espírito vem, quebra os muros em meu ser, libere nessa noite. Quebra os muros em meu ser, libere nessa noite adoração, faz forte. Espírito vem mover. No livro de Marcos, capítulo 9, eu quero cadê meu tangedor? Meu tangedor não está aí. Os tangedores, né? Marcos, capítulo 9. Esse negócio de horário de verão é uma coisa terrível, né, irmão? A gente tem uns irmãos aqui que eu acho que eles pensam que são índios, né? Eles pensam que são índios, aí eles ficam olhando para o sol. O relógio deles é o sol, né, irmão? Só Jesus. Marcos 9. Fala assim comigo. Quem eu estou ouvindo? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Quem você está ouvindo? Pergunta para o irmão do outro lado. Quem você está ouvindo, mano? Marcos capítulo 9. Diz assim, verso 1. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram-lhe diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Tem uma galera aí que gosta de tenda, irmão. São os pedrinos. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e a tua palavra ela é boa para nos direcionar, edificar e exortar. Senhor, a tua palavra nos alinha, a tua palavra, Senhor, nos coloca na direção correta. Por isso, Espírito Santo, que nós possamos estar com os nossos ouvidos sarados, Senhor, para que nós venhamos a ouvir a Ti, e somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Você pode aplaudir ela com mais fé? Amém? Hoje eu quero ser bem rápido e bem cirúrgico no que eu vou falar. Eu quero falar sobre quem você ouve. Pergunta para o irmão que está do seu lado, a quem você está ouvindo? Irmãos, nós podemos escutar muita gente, mas não devemos ouvir todos. Eu escuto muita gente, irmão, mas eu não dou ouvidos a tudo que me falam. E nós precisamos direcionar isso na nossa vida. A gente tem uma situação aqui. É claro que aqui está se falando de uma coisa específica, mas eu queria levar isso para outros lugares da nossa vida. Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva eles até o monte
quando ele chega no monte, acontece uma coisa fantástica, sobrenatural, uma coisa que, meu Deus, fora do comum. O quê? Aparece o profeta Elias e aparece Moisés. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, para um judeu ver naquela condição, como Pedro, Tiago e João estavam, ver Moisés e ver Elias, era algo, irmão, porque eles passaram a vida inteira venerando eles. Eles passaram a vida inteira, irmãos, ouvindo as histórias, ouvindo falar, e agora eles estão ali, frente a frente. É como se para nós, irmãos, Jesus parecesse aqui encarnado para nós. Você já imaginou, irmãos? Se Jesus aparecesse aqui palpável, para eu pegar, o que nós faríamos, irmãos? Tem muita gente aqui que levantaria uma tendinha para Jesus. Ia tentar construir uma tendinha para ele. E o que acontece com Pedro, irmãos? Pedro, ele fica... deixa eu usar uma palavra... maravilhado? Mais do que maravilhado, irmãos. Pedro, ele fica em transe, irmão. Ele fica fora de si. Sabe, era o máximo aquilo para ele. E aí primeira coisa que ele fala, vamos levantar uma tenda, irmãos. Vamos levantar uma tenda aqui, uma para o Senhor Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E quando Pedro fala isso, de repente vem uma nuvem e envolve eles. E diz assim, ó, este é o meu filho amado. Ouça ele. O que aquilo significava? Duas coisas. Primeiro, o reconhecimento de Deus sobre a velha aliança. Segundo, o estabelecimento de Deus sobre a nova aliança. Eles cumpriram o papel dele. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Amém? E agora Jesus estava representando a nova aliança, um novo pacto, uma nova forma de andar, de viver, de caminhar. Um tempo novo, algo que a terra ainda não tinha conhecido, experimentado. E ali Deus estava praticamente dizendo assim, ó, agora, meus irmãos, é o que ele falar. Agora é o que ele falar. A partir de agora, é o que ele disser para fazer. O que eles falaram foram para o tempo deles. Mas agora, o que ele disser, vocês vão fazer. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Quantos estão me entendendo? Digam amém. 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 Porém, irmãos, nós continuamos ouvindo outras coisas. É lógico que aqui a representação era Moisés, profetas e Jesus. Mas hoje, dentro da nova aliança, uma igreja que vive na nova aliança, ele continua ouvindo outras coisas. E continua ouvindo coisas que são até além de Moisés, que estão além de Elias. Domingo passado nós falávamos sobre santificação e mundanismo. Então, era uma igreja que continua ouvindo o mundo, é uma igreja que está ancorada no mundo. E eu queria falar sobre algumas coisas, irmãos, que nós precisamos parar de ouvir. Amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, você precisa parar de ouvir algumas coisas. E parar, irmão, é uma decisão. Eu não posso fazer isso por você. Quem tem que fazer isso é quem? É você. É uma decisão que você tem que tomar. E isso, irmão, significa elevar um nível de maturidade. Porque talvez você vai escutar algumas coisas, mas não vai permitir que aquilo entre dentro de você e governe sua mente, seu espírito. Então nós temos que decidir isso. Amém? Primeira coisa que você precisa parar de ouvir. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, você precisa parar de ouvir o seu coração. Você já viu aquelas pessoas, irmãos, que falam assim, eu estou sentindo no meu coração? Quem já ouviu isso? Quantas coisas, irmãos, que você já fez pelo teu coração que deu errado? Quantas das vezes, irmão, você ouviu o seu coração, que na verdade não é coração, ninguém ouve, coração não fala, é só uma ilustração, né? Na verdade, são pensamentos da sua mente correspondendo aos desejos da sua carne.
São pensamentos da sua alma. É a sua alma que está clamando. E a alma, irmãos, ela sempre vai se inclinar à carne. Então, quando a gente fala coração, a gente não está falando de coração. A gente está falando da sua alma. E a alma, irmãos, ela está pré-inclinada à carne. A sua alma, irmãos, ela sempre vai te levar para um lugar de perigo. Ela sempre vai te levar para um lugar onde você vai estar vulnerável. Então nós temos que entender isso. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que parar de ouvir a sua alma. Você sabe por que casamentos terminam? Porque algumas pessoas estão ouvindo a alma. Você sabe por que irmãos não têm paz e comunhão? Porque tem muita gente ouvindo a sua alma. Você sabe por que famílias, irmãos, estão se distanciando cada vez mais? Porque cada vez mais nós estamos dando ouvido à nossa alma. E a alma, irmãos, ela estabelece um governo sobre sentimentos e emoções. Quando você ouve a sua alma, você está no governo dos sentimentos e das emoções. Irmãos, o maior fracasso que alguém pode ter na vida dele é ele ser governado pelas emoções dele, irmão. Porque você será capaz de jogar tudo a perder por causa de sentimentos. Amém? Ah, pastor, mas é muito difícil, mas ninguém aqui está dizendo que é fácil. E também ninguém está dizendo para você ser, irmãos, um humanoide, um robô. Ninguém aqui é isso, irmão. Sabe, as emoções e os sentimentos, eles fazem parte da sua humanidade. Eles só não podem governar a sua vida. Você vai ficar alegre, você vai ficar triste, você vai ficar irado, só não pode pecar. A Bíblia até fala, ireis, mas não pequeis. Porque tem hora que você sai do sério, irmão. Amém? O que você não pode é dar margem para que aquilo estabeleça governo na sua vida. E aquilo te dirija para fazer as coisas. E aí, na verdade, você acaba fazendo um monte de coisas por causa do governo da alma. E porque tem muita gente ouvindo a alma, irmãos. É difícil ter comunhão. É difícil ter perdão. É difícil ter paz. Então fala para o irmão que está do seu lado, não ouça a alma. Ouça o coração. Segundo lugar, não ouçam os incrédulos. Fala para o irmãozão que está do seu lado assim, irmão, não dê ouvidos aos incrédulos. Quem é que conhece algum incrédulo? Ninguém, irmão. Quem é que conhece algum incrédulo? Levanta a mão para eu ver. De vez em quando até dá de frente com um no espelho, não dá? Hã? Você olha assim, mas tu é incredão, rapaz. Como diz o apóstolo, você é um incredão, né? Irmãos, ouvir incrédulo é a pior coisa que existe, irmão. Sabe aquele dia que você acorda como um leão? É hoje, você sai ali, irmão, é hoje. Vai dar tudo certo, vai vir, vai não sei o que, vou resolver. E aí no caminho você encontra o incredão. Em 5 minutos ele tem poder, irmãos, para te fazer virar um gatinho. Você acordou como um leão. Em 5 minutos ele tem poder para te fazer virar um gatinho. Eu nem deixo terminar, irmãos. Quando eu vejo que o caminho está indo para vida, seu irmão, por favor, Deus te abençoe, segue teu rumo, quer que eu faça uma oração por você? Porque se você está estragando o seu dia, você não vai estragar o meu. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, não dê ouvidos aos incrédulos. Agora seja sincero aqui para mim. Quem tem escutado incrédulos aqui, irmão? Isso é um problema muito sério, irmão. Os incrédulos, eles têm um poder de minar as tuas forças, irmão. É contagioso, irmão. Parece uma doença. Já viu aquele cara que chega doente, espirra do teu lado, o cara vai embora, daqui a pouco tu começa a espirrar? É um incrédulo, é isso, irmão. Mês passado, aconteceu uma situação comigo, eu estava numa reunião de pastores, olha só. Estava numa reunião de pastores, e eu estava quietinho, que agora eu tenho aprendido a ficar quietinho em muitos lugares. Eu estava quietinho, irmão. Na minha, quietinho, sem falar nada. E aí, de repente, começou a conversar comigo um irmão e tal, a gente começou a conversar, pá.
E aí eu comecei a falar um monte de coisa. E a gente estava conversando, ele falando e eu falando. E aí eu estava falando sobre igreja. A gente estava falando sobre igreja, como a igreja está. Né? A situação da igreja. E ele fala assim, a igreja está perdida, a igreja que não sei o quê, a igreja que não sei o que lá. E aí quando ele fala de igreja, irmão, ele esquece que ele está falando dele, né, irmão? Ele pensa que está falando de uma denominação. Denominação não é igreja, denominação é denominação. Igreja é igreja. Igreja somos nós. Amém? E aí, falando, e de repente, eu falei assim para ele, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja com a minha vida. Por isso eu não paro de pregar. Por isso eu continuo amando os meus irmãos. Por isso eu vou avançar e essa igreja vai romper. E nós vamos conquistar mais. Nós vamos mudar o mundo e tal. E aí ele começou a falar assim comigo. Tudo bem, você acredita na igreja. Mas faz uma retrospectiva aí. Nesse último mês, alguém te decepcionou? Alguém te traiu? Alguém te enganou? Alguém te abandonou? Alguém que não sei o quê? Você marcou alguém, alguma coisa te deixaram só? Você contava e ninguém chegou junto com você? E ele começou a falar, irmão. E aí eu já estava assim, né, irmão? Igreja vai mudar e daqui a pouco, irmão. Eu estava vendo assim, um pneu arriar, irmão. E eu falei, no meu espírito, não dei essa moral para ele. Né? Mas lá na minha mente, eu falei, rapaz, pior que esse cara tem razão, hein, cara. E daqui a pouco, guarda. Não. Não tem razão. Nós temos que parar com isso, irmãos. Fala para o irmão que está do salão assim, a fé é além da razão. Fala, a fé está fora de um ambiente racional. A fé é ilógico. A fé não tem lógica, irmão. A fé não tem lógica. Ontem vocês estavam vendo um filme aqui, muito bacana, por sinal, quem não veio perdeu. Depois eu cheguei em casa e estava vendo um filme. E o cara morreu lá, irmão. 8 minutos depois o cara vai e ressuscita. E tinha um médico lá, encredão, né? E eu achei bacana a resposta que ele deu para ele, quando ele falou que era um milagre. Aí eu falei assim, eu só sei que você assinou, você pode falar o que você quiser, mas eu só sei que há 8 minutos atrás você assinou o meu estado de óbito, minha certidão de óbito, você assinou. E agora eu estou aqui falando com você. Tem lógica isso, irmão? Faz um exame que o cara mandou, né? Faz os exames todinho aí para ver o que aconteceu. Irmãos, e vão tentar fazer exames. E pra gente, irmão, de verdade, nem importa o que aconteceu, importa que aconteça. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, irmãos, nós temos que parar de ouvir os incrédulos. Por quê? Porque os incrédulos conhecem o caminho da derrota. Os incrédulos, irmãos, eles sabem te levar para o caminho da derrota. Porque eles vivem lá, eles estão indo lá todo o tempo. Agora nós temos um povo que tem uma mentalidade derrotista. Um povo que consegue, irmãos, somente enxergar a desgraça. Um povo que só consegue enxergar o pior. Eu estava falando com vocês agora sobre a questão de Minas. Hoje o Fantástico vai dar uma notícia que uma próxima barragem provavelmente vai explodir lá. Mas eu ainda creio que ela não vai romper. Por mais que eles possam ter mostrado lá, e eu vi lá hoje, irmãos, no pré-anúncio lá do negócio. E eu falei assim, isso pode não acontecer. Pode acontecer? Pode. Eles estão dizendo que vai acontecer? Estão. Mas pode não acontecer porque Deus pode intervir, Deus pode ter misericórdia daquele povo. Amém? Amém? Agora pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, quando eu converso com você, eu tenho esperança ou tenho a certeza que já deu tudo errado? Irmão, sabe aquela pessoa, olha aqui, irmão, sabe aquele dia que tu está pensando em se matar? Tem gente que já, não, é hoje que eu vou pular da Avenida Brasil, da ponte, de não sei da onde, e de repente, irmãos, você fica perto de alguém cheio de Espírito Santo. Às vezes o cara nem fala nada, irmão. Às vezes ele só te cumprimenta, às vezes ele só olha para você, e quando você olha nos olhos dele, irmão, você vê esperança. Amém? Então, em segundo lugar, não ouçam os incrédulos. Amém? Em primeiro lugar, não ouça quem? Coração, a alma. Segundo lugar, não ouçam os incrédulos. Terceiro lugar,
Estão anotando aí? Terceiro lugar, não ouçam o mundo. Não ouçam o mundo. E quando eu falo do mundo, irmãos, vou retornar à mensagem de semana passada. Eu falo do mundanismo. Eu falo daquilo que nos chama para o pecado. Eu falo daquilo que nos chama não somente para o ato de pecar, mas também para o ato de não fazer justiça. Porque a Bíblia diz também que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, não ouçam o mundo. Fala de novo para ele, não ouçam o mundo. Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje, irmãos? Tem muito mais gente dando resposta para o mundo do que resposta para o céu. Tem muito mais irmãos dando respostas para o mundo do que respostas para o céu. Irmãos, nós somos uma geração que Deus está separando, irmãos, marcando uma geração que vai trazer uma resposta do céu na terra. Só que nós não podemos nos distrair com o mundo. Nós não podemos, irmãos, estar envolvidos. Por isso que o apóstolo fala assim, ó, não se envolvam com as coisas deste mundo, com os serviços deste mundo. Tem muita gente, irmãos, presa ao mundo. Estão dentro de um ambiente de igreja, mas com o mundo dentro deles. E o mundo falando o tempo todo. O mundo falando o tempo todo. E às vezes você está aqui ouvindo a mensagem, e enquanto eu estou pregando, o mundo está falando na tua cabeça, irmão. Você está pensando nas coisas que você poderia estar fazendo, ou vai fazer, ou já marcou para fazer. E muitas das vezes, irmãos, nós nos perdemos nisso. Amém? Então não ouçam o seu coração, a sua alma, não ouçam os incrédulos, não ouçam o mundo. Em quarto lugar, não ouçam a religião. Fala comigo, não ouçam a religião. Fala de novo, não ouçam a religião. Por que, pastor, eu não devolvi a religião? Porque a religião vai me levar de volta para um lugar que eu não tenho que estar. Fala assim comigo, eu não sou, mas eu queria que você falasse isso, irmãos, para que o mundo espiritual ouvisse você falando nisso. Fala assim comigo, eu não sou o Israel de Deus. Eu sou a igreja de Cristo. Vivendo na nova aliança. Amém? Quem entende isso, diga amém. Então, irmãos, nós não podemos ouvir a religião, porque a religião vai te dar um serviço para resolver os teus problemas. A religião, irmãos, vai chegar para você e te dar alguma coisa para você fazer. Para que você pense que fazendo aquilo, você vai estar resolvendo algumas coisas. A religião vai te levar para rituais. Irmãos, é triste, eu vou usar essa palavra assim, está gravando, eu sei que muita gente vai ouvir, então deixa eu usar essa palavra mais leve. É triste ver algumas coisas, irmãos. É triste ver pessoas que estão completamente, irmãos, cegas. Porque a religião, ela tem uma habilidade de te cegar. Sabe, você vê pessoas fazendo coisas que são absurdas, irmãos. Mas elas conseguem ter uma fé naquilo, mais do que muitos que se dizem que estão no reino. Ela tem uma fé tão grande num travesseiro, numa meia, numa rosa, numa chave, num, sei lá, do que for, irmão. Tem uma fé tão cega, irmãos. E muitas das vezes acontecem alguns milagres, acontecem algumas curas por causa da fé. Eu estava conversando com o irmão ontem. Há um estudo. A gente fala muito que a sombra de Pedro curava, né, irmão? Quem já ouviu isso? E é realidade. O livro de Atos fala que por onde o Pedro estava passando numa rua e a sombra dele estava curando pessoas. Mas essa história tem um contexto que a Bíblia não conta. Um historiador diz que todas as pessoas que foram curadas nesse episódio da sombra de Pedro, eles eram gentios. Por quê? Porque Pedro não orava pelos gentios. Pedro não orava por eles. Pedro tinha um problema sério com isso, irmão. Você pega em Atos 10,
Eu costumo dizer que Pedro negou Jesus 6 vezes, irmãos. Não foi 3, não. 3 foi lá. Em Atos 10 ele nega mais 3. Aparece uma visão para ele, e aí começa a vir aqueles animais, aqueles répteis, e Deus chega para ele e fala assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro fala assim: não come esse negócio não. Pedro, mata e come. Não, isso aí é impuro, eu não como esse negócio. Deus fala a 3ª vez: Pedro, mata e come. Não chama você de impuro aquilo que eu santifique? Só faltou, irmãos, Pedro dizer assim para Deus: só me desculpa, mas a minha religião não me permite. Aqueles animais, irmãos, estavam representando os gentios. Deus estava falando para Pedro assim: Pedrão, aquilo que era não é mais. Eu vim para eles também, eu estou purificando eles e vou alcançar a vida deles e vou transformar a vida deles. Irmãos, a religião, ela vai te levar para um lugar de fazer acepção de pessoas. A religião vai te levar para um lugar de soberba ao qual você vai se achar melhor do que os outros. Você sabe qual é uma das maiores características de alguém do reino? Eles sempre se acham menor, irmão. É batata isso, irmão. Você quer descobrir alguém? Pode ter pode ter uma mensagem de reino, pode ter um monte de coisinha de reino, porque agora é modinha falar, né? Mas você conversar com ele 10 minutos e você conhecer a condição que ele se coloca. Irmãos, pessoas do reino, eles sempre são o menor. Por exemplo, eu já cansei de falar isso aqui e falo de novo para vocês. Eu sou talvez o mais pecador desse lugar, irmão. Por isso que eu também me acho mais amado por Deus nesse lugar, porque a Bíblia diz: a quem mais ele perdoou, mais amor. Não me acho melhor que ninguém aqui, irmãos. Então fala para o irmão que está dizendo assim: a religião semeia soberba. Então quando você se encontrar, irmão, alguém se enchendo, está ali porque está ouvindo religião. Porque ele acha que ele fez alguma coisa para ser melhor do que os outros. As pessoas do reino não acham isso, sabe por quê? Porque eles entendem que tudo que eles são foi porque alguém fez por eles. Irmãos, nós não fizemos nada, foi Ele que fez por nós. Por isso somos gratos a eles. Tudo que nós fazemos, irmãos, é por gratidão e entendimento, para que assim como nós fomos alcançados, tantos outros sejam alcançados. Amém? Então fala para o irmão que está do céu assim: pelo amor de Deus, irmão, por mais desesperado que você esteja, não vai ouvir a religião, irmão. Amém? Então, em primeiro lugar, não é para ouvir quem? Segundo, incrédulos. Terceiro, quarto, religião. Quinto, para nós terminarmos, fala para o irmão que está do céu assim: não dê ouvidos ao diabo. O diabo fala, irmão, sim ou não? O que você acha? Fala ou não fala, irmão? O diabo fala contigo? Eu vou falar uma coisa aqui, você pode se escandalizar com o que eu vou falar aqui, irmão. Mas tem gente aqui, olha aqui para mim, irmão. Não acha engraçado que não é engraçado não, irmão. Tem gente aqui que tem escutado mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Porque o diabo fala, irmão. O apóstolo fala assim, tome cuidado com ele. Porque ele é um inimigo perigoso. Cuidado com ele, porque ele sabe se transformar em um anjo de luz. Pastor, mas o senhor já disse para mim que o diabo é um demônio derrotado. E é. E é isso que é mais grave, a gente ouvir um demônio derrotado. Isso é mais grave. O diabo já foi derrotado, irmãos, mas ele fala. Ele consegue persuadir. Irmãos, quantos estão persuadidos? Irmãos, o diabo tem falado para muita gente aqui ter raiva um do outro. O diabo tem falado para muita gente, irmãos, tantas e tantas coisas. E aí você não consegue avançar, você não consegue romper, você não consegue perdoar. Por quê? Porque você está preso, Já viu aquele desenho do pica-pau, do anjinho e do demoninho? Você reparou sempre que
que se dava ouvido mais pro demoninho. Por quê? Porque tudo que o anjinho falava, irmão, era porque era certo. Tudo que é certo, irmãos, ele vai dar mais trabalho. Ele vai dar, talvez, entre aspas, menos prazer momentâneo. Então, irmãos, nós temos que entender isso no nosso espírito. A gente chega em Marcos 9, e é como eu falei para vocês, aqui estava falando de uma situação que eu já falei no começo, mas eu queria ampliar esse texto para a gente. Jesus estava ali sendo estabelecido agora como aquele a quem tem que ser ouvido. Porque tudo, irmãos, todos e tudo que nós ouvimos vão nos influenciar. Falasse comigo, tudo e todos que nós ouvimos vai exercer influência na nossa vida. Vai, irmãos. Vai. Você quer ver uma coisa? Hoje de manhã eu vi uma situação acontecer e aí eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa veio conversar comigo, eu estava assim, e ela começou a falar dos atentados de Paris. E aí ela estava escutando, ficou vendo reportagem, viu isso, eu vi ela fazendo isso algumas vezes no computador, e de repente ela simplesmente chega para mim e falou assim, tem que matar esses caras tudo. Tem que matar esses caras tudo. Por quê? Porque ela ouviu. E aquilo que ela ouviu influenciou ela. Mas Jesus Cristo falou para matar todo mundo, irmão? Não. Mas o momento que a gente ouviu aquilo ali, irmãos, é capaz... Isso acontece com a gente o tempo inteiro, irmãos. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Você começa com uma opinião de manhã, de tarde tem outra, de noite tem outra, de madrugada dormindo você muda. Às vezes tem gente que já fala dormindo, mudando a opinião. Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Amém? E isso é natural nosso. Isso é natural nosso. Nós somos influenciáveis, irmãos. O problema, irmãos, e Deus identificou isso, foi estabelecer a nossa fonte de influência. Não, eu decidi ouvir Jesus. Então, todo mundo pode falar, mas a única coisa que vai me direcionar é o que Jesus fala. Amém? E Jesus fala ou não fala? Sim ou não, irmãos? Você pega para ler a Bíblia. Eu tenho trabalhado muito, tenho feito muito essa questão de devocional, tenho estimulado vocês a fazer. Às vezes tenho dado até algumas coisas do meu devocional, tenho colocado nos grupos para que vocês possam compartilhar também. O meu sonho é que vocês façam isso por si próprio, né? E Deus fala comigo, às vezes, você pega um texto, lê um versículo, irmãos, e aquele versículo dura um diálogo muito grande, com o Senhor falando no meu coração, e aí daqui a pouco começa a surgir um monte de frases, começa a surgir mensagens, começa a surgir um monte de coisa. Fruto de quê, irmãos? Fruto de um ambiente de influência. Fruto de você ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Então essas 5 coisas, irmãos, se você decidir não ouvir, você tem tudo, irmãos, para caminhar um caminho de vitória. Hoje eu quero falar de vitória. Culto da vitória. Para você receber a vitória. Aleluia. Amém? Então fala para o irmão que está do céu assim, você quer ser um vencedor? Não ouça o teu coração. Não ouçam os incrédulos. Não ouçam o mundo. Não ouçam a religião. E não ouçam o diabo. Mas ouça quem? Amém? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar conversar com quem preciso ouvir. Irmãos, eu quero encorajar vocês, olha aqui para mim, por favor. Eu quero encorajar vocês a terminarem conversas. Que não sejam a respeito de Jesus. Eu quero encorajar você, quando você estiver num grupo de amigos falando e aquelas conversas, você perceber que vai exercer uma influência negativa, você se afastar de lá. Se você não tem poder para terminar a conversa, então suma dela. Eu tenho decidido isso na minha vida, irmãos. Se eu estou num ambiente onde eu não consiga dizer, vamos parar de falar, mandar calar a boca,
eu simplesmente me retiro e vou embora. Por quê? Porque eu não quero que aquilo me contamine, eu não quero que aquilo seja um impedidor de eu ouvir Jesus. Irmãos, porque querendo ou não querendo, quando você começa a ouvir, quando você começa a dar ouvidos ao coração, à incredulidade, à religião, ao mundo, ao diabo, você não consegue mais ouvir Jesus. Sabe quando você está num lugar, irmãos, e você está conversando com alguém, tem um monte de pessoa conversando ao mesmo tempo? Quem já viveu isso? Você não consegue entender. Aí as pessoas falam assim, eu vou na igreja. Mas eu estou na célula. Mas eu estou isso. E Jesus, eu não consigo ouvir Jesus. Sabe por que você não consegue ouvir Jesus? Porque quando Jesus está falando, tem um monte de vozes falando ao mesmo tempo. Jesus está falando e o mundo também. Jesus está falando e o diabo também. Jesus está falando e os incrédulos também. Jesus está falando e tua alma também. E fica um monte de vozes e você não consegue discernir. Por quê? Porque você decidiu ouvir a tudo e a todos. Não faça isso. Irmão, você quer a receita do fracasso? Quer a receita do fracasso? Ouça a todos. Ouça a todos. Acho que eu já contei essa historinha aqui. Essa historinha aqui é... Vocês já ouviram a historinha do sapinho? Já falei aqui essa historinha, irmão? Estava tendo uma corrida de sapos. Olha aqui, irmãos. Estava tendo uma corrida de sapos lá na roça. Meu pai contou essa história na igreja. Eu acho que é história, né? Lógico. Né? E aí estava tendo a corridinha de sapos e estava lá todo mundo, e aquela festa, e aqueles caras apostando no sapinho, né? E os sapos tinham que subir uma ribanceira assim, e chegar lá em cima. O sapinho que chegava lá em cima era o campeão. Aí tinha um sapo bonito, né, irmão? Aquele sapo, né, com um peitão inchado assim, e os caras começaram, vamos lá. E aí os caras começaram a gritar, não vai conseguir. Aí o sapo começava a subir, escorregava e não conseguia. Aí é o outro. Aí todo mundo gritava, não vai conseguir. Aí chegou um sapinho, irmão. Um cara com um sapinho humilde. E aí os caras falaram assim, se eles não conseguiram, imagina você. Se eles que eram mais fortes, mais bonitão, não conseguiram, imagina você. E o sapinho está lá. E o técnico do sapinho lá, vamos embora. E o sapinho indo, irmão. E nego falando, você vai cair. O sapinho indo. E vai cair. E o sapinho indo. E daqui a pouco o sapinho chegou, irmão. Aí todo mundo ficou espantado. Por quê? Porque, entre aspas, ele era o menos capacitado. Visualmente falando, ele era o mais improvável. E aí chegaram pro dono do sapinho e falou assim, como que o sapinho conseguiu, cara? O que ele tem que os outros não têm? Aí não, é que meu sapinho é surdo. Se ele tivesse escutado aquelas pessoas, ele cairia do mesmo jeito. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para esse irmão, em nome de Jesus, quem você está ouvindo? Vou orar pela unção do sapinho surdo na sua vida. Às vezes, irmão, você precisa entender isso no seu espírito. Porque senão, irmãos, a voz de Cristo vai começar a se tornar embolada na tua cabeça. Tem gente, irmãos, que não consegue discernir a voz. Pastor, eu não sei se é de Deus. Um dia desse uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu não sei se é de Deus. Eu não sei se é da minha cabeça. Eu não sei se é porque eu ouvi fulano. Olha só como é que estava, irmão. Olha a falta de discernimento. Eu não sei se é de Deus, eu não sei se é do sei do quê, eu não sei se é da minha cabeça. Tem muito não sei nesse papo, irmãos. Irmãos, quando a gente se relaciona com Deus, sabe uma coisa que acontece com você? Primeira delas é a loucura. É a loucura. Porque Deus fala coisas com você, mostra coisas para você, que quando você olha para a tua realidade, você fala, tá louco. Da onde que vai vir esse troço? Mas ele falou com você e aquilo gerou uma certeza no seu coração. E toda a certeza de Deus no nosso coração, irmão, gera força e resistência. Fala para o irmão que está do seu lado, sabe por que você não tem tido força e resistência? Porque você não tem escutado ele. A gente escuta tudo, irmãos, menos Deus.
Tem gente, irmãos, que fala que vai orar, aí entra no quarto e vai orar, irmão. Sabe como é que ele ora? Com a cabeça dele ali, com a cabeça dele não sei aonde, com fulano, com ciclano, com beltrano e um monte de coisa na cabeça dele. Ele não consegue, irmãos, esvaziar a mente dele. Por isso, irmão, já que você vai se separar, faz o seguinte, irmão. Começa numa dinâmicazinha, bota um louvorzinho, irmãos. Sabe? E vai deixando o louvor entrar na sua mente. Vai orar, é assim que eu faço, irmão. Um dia desse uma pessoa chegou para mim, pastor, como é que você faz? Eu falei, mano, não sei como é que eu faço. Faço algumas coisas. Talvez dê certo para mim, não sei se vai dar certo para você. Eu não tenho como criar, eu vou criar agora a regra de como falar com Deus. Eu vou criar religião de novo para você. E aí o que acontece? O que dá certo para mim, talvez para você é diferente. Eu não sei como é que acontece com você. Mas comigo, irmãos, o louvor para mim, ele é purificador na minha cabeça, irmão. Então eu já boto um louvorzinho, um dia desses, irmãos, a Michelle me acordou com uma canção. Até fez parte do meu devocional ela, e eu mandei até lá no grupo lá. Que eu esqueci qual é a canção, mas ela me acordou com a canção. Faz outra vez? Isso aí. Irmão, aquela canção veio purificando os meus pensamentos, irmão. Eu estava com os pensamentos tão... Sabe, e aí começou, faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Aí as coisas já estavam indo embora, irmão. Já estavam indo embora. E aí daqui a pouco eu já estava em outra dimensão, já estava em outro lugar, já estava com direção, já estava recebendo sonhos, visão, certezas. Estava fluindo, estava gerando vida dentro de mim. Eu já estava ouvindo a voz de Deus claro na minha cabeça. Então, irmãos, nós precisamos criar esses ambientes. Porque senão você vai continuar ouvindo o que não é para você ouvir. Às vezes você vai chegar em casa, irmãos, e você está lá no seu casamento. Daqui a pouco seu marido fala um monte de coisa. E você precisa não ouvir algumas coisas. Porque se você ouvir tudo, você vai ser magoado. Você vai ficar ferido. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho e daqui a pouco fulano, ciclano, beltrano fala. E você tem que decidir não ouvir. Você tem que decidir não ouvir. Um dia desse eu estava no banco conversando com a gerente e eu falei assim, Senhor, eu não quero ouvir. Não quero ouvir. E ela falando, não quero ouvir. Olha, o senhor tem que apresentar isso aqui até tal dia. Eu falei, não quero ouvir. Mas eu tive que ouvir aquilo. Mas eu comecei a sair dali e ouvir o que Deus falava no meu coração. E nós temos que entender isso. Deus chega e Ele envolve, irmãos, com a nuvem. E é isso que eu quero orar por vocês agora, falando isso. Para que essa nuvem nos envolva. Enquanto eles viam Pedro... Enquanto Pedro via Moisés e Elias, ele já estava pensando em quê? Dar ouvidos a eles. Mas de repente veio uma nuvem que envolveu. Irmãos, quando você está dentro da nuvem, você para de ver algumas coisas. Irmão. Quem já dirigiu na neblina? Mano, sabe o que acontece quando você entra dentro de uma neblina? A primeira coisa que acontece com você, você diminui a velocidade. Você multiplica seu nível de atenção. Um dia desse eu estava indo passando, irmão, entramos na serra, veio uma neblina. Irmão, eu já estava vendo um mosquito passando. Assim, eu conseguia ver. Por quê? Porque eu redobrei, multipliquei a minha atenção. Então, quando aquela nuvem, meu irmão, ela te envolve. E aí agora, meu irmão, você só vai ouvir a voz que vem do alto para a sua vida. Amém? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, muita gente vai falar. Até o diabo vai falar. Até os animais vão falar. Você já viu que quando está olhando, tem gente que conversa com animal, irmão. Né? Às vezes ele está tão desesperado, irmão. Ano passado, eu vou contar um negócio para você. Ano passado, eu saí de um lugar, tive um problema muito sério, irmão. Numa situação. E eu estava muito assim. E aí eu saí de um lugar. E nesse lugar tinha uma casa com um cachorro no portão.
E eu estava parado, aí daqui a pouco o cachorro apareceu no portão, e eu olhei pro cachorro assim, irmão. Se eu te disser para você que eu estava esperando o cachorro falar alguma coisa, quase que eu falei assim, você não tem nada para me dizer? Você não tem uma direção para me dar? A gente quer ouvir, irmão. A gente quer ouvir. E muitas das vezes isso é um perigo. Por quê? Porque você acaba ouvindo o primeiro que fala. Amém? Amém? Amém, irmãos? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Aprenda a não ouvir e a ouvir. Você aprendeu que você não deve ouvir, mas também você aprendeu a quem você deve. Ah, pastor, mas Deus não fala comigo. Irmão, Ele fala contigo o tempo inteiro. O problema é que às vezes a gente pensa que Deus é uma rádio, que a gente liga, né, e fica tentando sintonizar. E fica... Não é, às vezes Deus está falando com você, irmãos, nas pequenas coisas e você não vê. Às vezes Deus está falando com você numa canção. Às vezes Deus está falando com você através de alguém. Às vezes Deus está falando diretamente com você. Um dia desse, um irmão chegou para mim, pastor, eu não entendo esse negócio que o senhor diz de que Deus falou com você. Mas como é que ele fala com você e não fala comigo? Eu não sei, irmão. Semana passada eu estava vindo de um cliente e eu estava dirigindo, não conhecia o lugar. Nitidamente, irmãos, eu escutei uma voz dentro de mim falando assim, ó, não entra nessa rua. Quando eu ouvi aquilo, eu tomei um susto. Mas eu já estou calejado, já sei como é que ele chega. E ele fala, não entra nessa rua. E eu não entrei, irmão. Vou falar uma coisa para você. Não sei o que aconteceu. Eu sei que comigo não aconteceu. Mas eu também não paguei para entrar naquela rua. Nitidamente foi claro para mim. Não entra por aí. Sabe um pai cuidando do filho? Ó, não faz isso aí não. Vem por aqui. Eu ouço ele dessas formas. Nem sempre é assim que fala. Muitas vezes é assim. Outras vezes Deus pode falar com você agora, na mensagem. Deus está falando com você. Deus está falando com você num louvor, numa oração. Mas você tem que decidir, irmãos. Ouvir Deus. Você quer reconhecer a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai saber quais são os caminhos que Ele fala. Deus nunca vai falar para você matar alguém, vai? Deus vai falar para você se vingar de alguém, irmão? Deus vai falar para você falar mal de alguém? Hã? Imagina se Deus fala assim com você. Tá vendo? Não deixa isso não, minha filha. Seu nome não é osso para estar na boca de cachorro, não. Isso é Deus falando com você? Então, irmãos, decida quem você vai ouvir. Amém? Aleluia? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, em nome de Jesus, pare de ouvir tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? Às vezes, irmãos, ouvir a Deus não será o caminho mais difícil, mas será o caminho correto. Mas será o caminho correto. Amém? Aleluia? Vamos ficar de pé? Você que vai ouvir essa mensagem, não conheço você, não sei pelo que você está passando, mas eu quero dizer para você, ouça a Cristo. Não ouça o seu coração, não ouça os incrédulos, não ouça o mundo, não ouça a religião, não ouça o diabo, mas ouça a Cristo, porque Ele vai te direcionar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado, querido. Nessa noite, quebra os muros em meu ser. Libere nessa noite adoração, faz forte. O Espírito vem mover. Quebra os muros em meu ser. Eu quero ouvir a tua voz, declare mais forte. O Espírito quebra os muros em... Eu quero ouvir só a tua voz.